prazer de apresentar esse espaço para vocês, que é nosso, né? Não sei se vocês repararam, quem não prestou atenção na vida, quando sair, olha, tem né, o nome da estação aqui, uma plaquinha, não uma plaquinha, não um letreiro. Tem um nome, Estação Pitombeiras, tá? Essa estação é Pitombeiras, porque ela foi construída ainda quando a gente não era senador Sá. Enfim, eu vou já falar dessa história. E a data de inauguração, foi em 1881, nós estamos dentro do prédio mais antigo que existe aqui nessa cidade. E assim, e da região, né? Eu acho da região inteira, o prédio em pé. Por quê? Porque a nossa estação foi inaugurada antes da de Uloca, da de Marcinópolis, da de Massapê. A de Massapê foi no mesmo ano, mas foi em dezembro, a nossa foi em junho, né? Então nós fomos inaugurados antes, na primeira leva. A estrada de ferro, da qual ela faz parte, ela liga Sobral, inicialmente, né? Ela ligava Sobral ao Porto Camusim. Vamos tentar imaginar como era isso aqui, né? No século XIX, nós estamos falando aí de quase 140 e poucos anos. Era estrada de chão, o que existiam aqui eram algumas poucas fazendas espalhadas, né? Fazendas policultoras, ou seja, pessoas que viviam produzindo o que precisa para o sustento, né? Criando aves, alguns bichos necessários para a alimentação, plantando aquilo que precisa para o sustento. Então a gente tinha aqui fazenda que a gente chama de fazendas policultoras, algumas. A famosa Pitombeiras, que deu nome inicialmente a esse lugar, ela ficava mais ou menos ali, a gente vai olhar para essa foto, nem sai aqui você está do lado. Ela ficava mais ou menos onde está aquele monte de tijolo ali. Não exatamente na frente, um pouco na lateral, ela ficava quase na frente da estação, né? E o ponto da estação, ele foi escolhido mais ou menos como referência a essa pitombeira que já era do Pará. A pitombeira era uma árvore já madura, né, e tal, que dava sombra. A sombra da pitombeira não é lá essas coisas, né, como a do cajueiro, mas era uma sombra que ajudava, né, porque aqui já tinha uma estrada, né? Então antes da estação, antes de qualquer coisa, isso aqui já era uma estrada que ligava Sobral ao Porto de Camusim, a Grande, que é uma cidade bem antiga da região. Então, a estrada, né, aqui, por exemplo, os comboios que vinham do interior, que vinham de Camusim, em direção a Sobral. Por que existia esse transporte aqui? Né? Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal dizia assim, a gente ia buscar mercadoria na Banda das Praias, né? E essa história da Banda das Praias, justamente lá para a região de Camusim, ou para a região lá Gijó, e também eles andavam muito ali para o Acaraú, né? E aqui era o ponto de passagem que ligava Sobral a Camusim. Toda a região passava por aqui para ir para Camusim, ir e voltar e tal. Então, antigamente, eles andavam em comboios, né? Que eram aquelas trocas de terra, deve ter ouvido falar o que é, né? Aqui, quando a gente fala em comboio, por aí o pessoal pensa logo em conjunto do carro da polícia, né? Para nós, comboio é jumento. É um carro de jumento, né? Vai um na frente, puxando os jumentos carregados com mercadorias. E aí, gente, viajar a pé, com animais, levando mercadoria, é uma viagem lenta, cansativa. Então eles tinham que parar de vez em quando para descansar. E aí a pitombeira, que ficava ali na frente, ela virou um desses pontos de parada, né? Onde esses viajantes, comboieiros, paravam para descansar, às vezes até dormir. E ao longo do tempo, a pitombeira foi virando ponto comercial. Como parava gente, algumas pessoas iam vender café, tapioca, né? Iam vender algumas coisas. E aí, gente, a estação ferroviária, ela foi o pontapé inicial para o desenvolvimento desse lugar, né? E hoje nós chamamos de Senador Sá. Porque no finalzinho do século XIX, quando foi inaugurada essa estação, a gente virou um ponto de referência na região. A nossa estação ela é maior do que as estações aqui da região, do que a de Uloca, do que a de Marcinópolis, do que a de Massapê, porque era aqui que havia o abastecimento das locomotivas. A parte de lá, aquele quarto, né? Aquela sala ali em diante, era um depósito de madeira, de lenha, para reabastecer as locomotivas. E aquela casa onde é hoje a oficina do Canela, como aqui era um espaço que precisava de mais apoio para os trens, tinha uma casa do guarda-chaves, que era um funcionário, né, que era o que também chamado de trocador de dormentes, era um funcionário da Refez. Então tem esses dois prédios que são da mesma época, né, e servia de apoio aquele prédio lá, é coisa que não tem nas cidades vizinhas.
Enfim, então a vinda da estação, ela pode ser comparada ao aeroporto de hoje em dia. Porque era o que tinha de mais moderno que a gente pode imaginar, tá? Para o final do século XIX. Você imagina, passa pela cabeça de vocês, o que seria revolucionarismo? Nós estamos falando de uma época, gente, que o povo só andava a pé ou em animal. Aí de repente chega aqui no interior do sertão, o trem que andava, o trem, quando ele chegou aqui no final do século XIX, ele já alcançava aí 50 km por hora, depois chegou a 60 km, mas isso era uma carreira absurda, né? Porque o povo só andava a pé ou em animal, né? Então era uma viagem que durava o dia todo, você sair daqui para Fortaleza, por exemplo, né? Era devagarinho e tal, parando de estação em estação. Esses trens, eles eram divididos, parte do trem era trem de passageiro, outra parte era trem de carga. Havia também, nos trens que passavam aqui, havia também por muito tempo, né, por muitas décadas, teve essa divisão, primeira classe, segunda classe, né, que era a divisão de onde vai o pessoal, o povo mais rico, as elites, e onde vai o povo mais pobre, que é com menos conforto. O trem não era lá essas coisas confortáveis, mas para as condições da época havia uma área mais confortável, né?